Olá, tudo bem? Eu sou Juliana. Esse é Mistérios com Juliana. E hoje eu resolvi fazer alguma coisa diferente porque, primeiro, não é só de livro que eu vivo. E segundo, eu tô querendo gravar o máximo de vídeos possíveis pra ter aqui enquanto eu estiver viajando. Então, hoje vamos falar sobre filmes e seriados que eu tenho visto ultimamente, que a maioria deles é de mistério e eu tenho gostado bastante, tá? Na verdade, é um apanhado dos últimos meses, porque eu tenho visto muita coisa, eu cheguei a essa conclusão. Eu cortei o que eu acho que não é relevante pra cá, pro canal. Mas bom, o primeiro que eu queria falar é um musical que eu amo. Eu amo desde sempre. Eu falo que é o musical anticapitalista, que é A Pequena Loja de Horrores, que a gente tá acompanhando o Seymour, que ele, muito pobre, trabalha numa floricultura em Nova York, no Skid Row, que é a parte mais pobre deles, né, de lá, da cidade. Skid Row, na verdade, não é um bairro em si, eles usam isso para denominar áreas de muita pobreza nos Estados Unidos, então várias cidades têm Skid Row. O Seymour, ele tá criando uma plantinha e uma vez ele, sem querer, corta o dedo, a plantinha lambe o sangue dele e ela começa a crescer, a crescer, a crescer. E ele é apaixonado pela mulher que trabalha na loja também, ela tem um namorado que é totalmente abusivo, então a gente vai acompanhando como a vida deles vai mudando por causa dessa planta. Eu amo esse filme, eu super recomendo. Primeiro que é um musical do Howard Asherman, que era um ser humano muito maravilhoso, que criou as músicas de alguns dos filmes mais importantes da Disney. Ele que criou essa renascença da Disney, né, dos anos 90, com A Pequena Sereia, com A Bela e a Fera. Tudo isso por conta dele, porque foi ele que acabou indo pra lá depois de muitos anos tentando coisas diferentes na Broadway. Inclusive, ele já tinha sucesso com A Pequena Loja de Horrores, mas ele teve uma decepção muito grande com como foi fazer esse filme. Então, ele acabou indo trabalhar com a Disney e tudo mais, e foi ele que ensinou pra eles, de fato, a ideia mais básica de um musical, que é um personagem começa a cantar no musical quando só as palavras não são o suficiente pra dizer o que eles estão sentindo, né? E aí eles começam a cantar. A Pequena Loja de Horrores, é só importante deixar bem claro que existem dois finais. O final que foi pro cinema, que é um final horrível que eles trocaram, e o final original, que vocês têm que procurar. Quando vocês forem procurar esse filme, façam questão de procurar pelo final original, porque eles fizeram aquela coisa de estúdio, de Hollywood, fazer teste com audiência pra ver como é que eles vão receber o filme. Eles estavam amando até chegar no final. E daí eles fizeram um final mais palatável para os estadunidenses, que não querem aceitar o fato de que essa é uma história anticapitalista. Então, fica aí. Eu não aceito o final que foi pro cinema, eu só aceito o final original. E eu acho que inclusive, maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que assistir uma vez na vida esse filme. O segundo também é uma outra coisa que eu já assisti antes e eu sempre vou assistir porque eu amo, que é o que eu acredito ser o meu Hitchcock preferido, que é Festim Diabólico, ou Rope. Que a gente... Gente, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Meu sonho é ver essa peça, inclusive, porque esse filme originalmente é uma peça que foi transformada em filme. A gente tá acompanhando dois homens que estudaram juntos. E eles eram obcecados com o professor deles, que tinha a ideia de que você é mais importante que as outras pessoas, você consegue justificar um crime. Então, eles, literalmente, o filme começa com eles acabando de matar um cara que estava com eles e fazendo uma festa, convidando o pai, a namorada dele, pra comerem lá sem saber que o cara morreu, porque eles querem provar que eles conseguem cometer o crime perfeito. Então, a história do filme é essa. É maravilhoso. Esse filme todo tem um subtexto gay, tá? Que era da peça. Foi tentado reduzir um pouco para esse filme passar pela censura da época, mas ele está lá. Inclusive, eu não consigo imaginar... Gente, eu não consigo entender como é que alguém vê aquele filme e não vê isso, mas tudo bem. Mas é um filme que eu acho que super vale a pena. É um filme muito divertido. É um filme muito bom. E o Hitchcock, eu gosto bastante disso, ele quis tentar fazer com que fosse um take inteiro, mas na época você não tinha filme suficiente pra isso. Então o filme tem, acho que 4 ou 6 cortes só. Então o cenário ele foi feito para a câmera poder passar por diversos lugares e tudo mais, seguindo os atores. E é sempre divertido porque você sabe exatamente quando tá cortando de uma cena para outra, porque ele sempre dá um zoom nas costas de alguém, um zoom na porta. E eu acho isso divertido, eu acho isso interessante. E é isso, assistam Festim Diabólico, eu acho que é um filme que todo mundo tem que ver uma vez na vida. Depois eu vi A Última Noite no Sorro,
que também já tinha assistido antes, e é um filme que eu gosto muito. É com a nossa latina Anya Taylor-Johnson. Gente, eu tô rindo porque eu acho engraçado, mas ela de fato é latina. Mas ela não é a protagonista no caso. A gente tá acompanhando uma menina que mora numa vilazinha em Cornwall, no interior da Inglaterra, que ela acabou de ser aprovada para a faculdade de moda em Londres. A gente sabe que a mãe dela tinha ido pra lá, a mãe dela acabou se suicidando anos antes, então ela mora com a avó. E a gente sabe que ela tem visões, assim, da mãe, de coisas que não existem mais, né? De fantasmas, no caso. Mas aí a avó tá preocupada, mas mesmo assim ela vai pra Londres. Quando ela chega lá, começa a estudar, ela não se dá bem com a colega de quarto dela, então ela resolve alugar um apartamento no Sorro, que é do lado praticamente da faculdade dela, é um bairro de lá. E é um bairro que no passado, ele era um bairro, eu não sei se eu posso dizer perigoso, perigoso era, mas era mais assim a questão de, até hoje você tem muito sex shop lá e tudo mais, mas hoje em dia é região de bar e é perto dos teatros. Mas era um lugar em que você via muitas coisas erradas, muita prostituição, muitos ataques assim a mulheres aconteciam no Sorro. Então, mas ela é obcecada com os anos 60, essa menina. Então ela se muda para esse apartamento. Na primeira noite que ela dorme, ela sonha com a Anya Taylor-Joy. E, tipo, como uma mulher glamurosa dos anos 60, e ela tentando ser atriz, e ela conhecendo a pessoa que pra mim é a pessoa mais assustadora do mundo. É o Matt Smith. O Matt Smith por si só já me assusta, mas nesse filme ele está bem assustador de fato. E ela acha que o Matt Smith matou essa menina nos anos 60, então ela tenta desvendar esse crime também. Eu sei que não tem muita gente que gosta desse filme, tá? Mas eu acho divertido. Eu acho ele muito bem feito. Eu amo as transições de quando elas começam a ficar muito parecidas e de câmera. Eu acho que pelo menos a gente assiste uma vez, sabe? O final é meio decepcionante. Mas eu acho esse filme divertido. Eu gosto dessa coisa de você imaginar que tá numa outra época e como isso acaba afetando na vida da pessoa. E eu acho... Ai, gente, eu gosto, tá? Eu vou me justificar dessa forma. Eu acho que eu gosto desse filme e é isso. Depois veio Charada, que é o filme mais Hitchcock que Hitchcock não fez. Que é com Audrey Hepburn e com Cary Grant. Também assisto quase todo ano esse filme porque a gente ama. Esse é um filme que tem tantas reviravoltas que meu namorado toda vez esquece o final do filme. E aí eu fico parado virando, olhando pra ele, tentando descobrir que horas que ele vai lembrar o que acontece no final do filme. Porque, bom, a gente tá acompanhando a... Eu ia falar Agatha Christie, meu Deus. A Audrey Hepburn. Ela tava esquiando de férias nas montanhas da França, ela volta pra casa, o apartamento dela em Paris tá todo saqueado, não tem nada, e o marido dela sumiu e ela descobre que o marido dela morreu. E não deixou nada, só uma malinha com algumas coisas. E daí nisso, no enterro dele, 3 homens estranhos aparecem pra ver se ele tava morto mesmo, e eles começam a perseguir ela por causa de algum dinheiro. E ela fica, que dinheiro se ele não me deixou nada? Então começa meio que uma coisa de gato e rato, aí o Cary Grant aparece, tenta ajudar ela, mas você fica... Ele tá mesmo tentando ajudar ela. Outra coisa, Cary Grant não é velho demais pra fazer par romântico com Audrey Hepburn nesse filme. Mas Cary Grant é Cary Grant, né? Então, é um filme bem divertido, é um filme que não se leva muito a sério. Porque não tem como levar esse filme a sério. Mas é muito divertido. E é isso que eu gosto dele. Eu acho que você adivinhar qual é o final desse filme é meio que quase que impossível, de tantas coisas que vão acontecendo e tantas milhares de, novamente, reviravoltas que acontecem. Então, outro filme que eu super recomendo, Charada. Acho que eu já falei até dele aqui no canal, porque é um filme que eu gosto muito. Depois eu vi, foi no dia que a Maggie Smith faleceu, eu assisti o The Prime of Miss Jane Brodie, ou aparentemente eu descobri que o título desse filme em português é A Primavera de uma Solteirona, que é um livro da Muriel Spark, que eu sempre quis ler, não tinha lido ainda, no caso eu continuo sem ler ainda. Mas é um filme que eu sabia que a Maggie Smith tinha ganho o Oscar por ele. E esse filme não é nada do que eu imaginava que ele fosse ser, porque eu fui sem ver descrição. E a gente acabou adorando, diga-se de passagem. Mas é bem estranho, porque a gente tá acompanhando Maggie Smith, né, que é a Miss Jane Brodie, que ela é professora numa escola só pra garotas, as meninas devem ter uns 14 anos. E ela meio que cria um culto em volta da personalidade dela, sabe? Tipo, as meninas da Miss Jane Brodie são as mais sortudas porque ela é a professora mais legal e ela leva elas pra fazer várias coisas. Só que ela tem essas 3 ou 4 que são as preferidas dela. E daí ela leva elas pra fazer piquenique, pra visitar a casa de um outro homem aleatório, elas passam lá no final de semana.
Elas, gente, é muito doideira, tá? Muito doido. E a Miss Jean Brodie tava tendo um caso com um professor de artes do colégio, que é um homem casado com 7 filhos. Então, e ela meio que termina com ele. Ela fala, não quero mais você, sei lá o quê, porque um dia a minha aluna mais bonita, você vai querer ela. Olha que bizarro, gente, a menina tem 14 anos, tá? Eu tô falando, o filme é uma história. A Miss Jean Brodie é uma personagem problemática, e isso que eu achei interessante, porque eu não imaginava. Tipo, a gente, ela passa o filme inteiro falando como ela admira Mussolini e General Franco. E eu fiquei assim, eu ouvi errado? Eu ouvi errado. Ou seja, ela é super fascista e ela fica tentando botar essa ideia assim nas crianças. E, gente, é muito louco. Eu fiquei, meu Deus. Mas o filme é muito bom. Maggie Smith está maravilhosa. Você fica assim, o que eu tô assistindo? E é isso. Eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme pra entender o meu choque. E pra ver qual é essa primavera da Miss Jean Brodie, né? Porque tem um motivo isso no final. Gente, eu fiquei muito confusa, assim, durante o filme. Eu gostei muito. Mas você fica... Uma professora assim, eu não queria ter não, obrigada. Depois a gente assistiu uma versão que eu acho que é da BBC pro An Inspector Calls, que é uma peça originalmente do J.B. Priestley. Eu acho que eu não encontrei, eu lendo rápido aqui, eu não encontrei tradução para português. Mas é uma história bem interessante de mistério, tá? A gente tá vendo uma família em, sei lá, em 1910, por aí. É uma família, tipo, muito rica. São os pais, tem um filho bêbado. A filha, que vai casar com um cara, então esse cara vai visitar a família e eles vão ter um jantar juntos. No que eles estão tendo esse jantar, super assim, ai, que divertido, ai, hahaha. O pai dessa família, ele é dono de uma dessas fábricas que faziam roupas na época. Um homem chega, bate na porta, fala, eu sou um inspetor policial e eu tô aqui pra falar com vocês. Essa menina que trabalhava pra fábrica do seu pai, do pai dessa família, depois de ser demitida, ela acabou de cometer suicídio e a gente queria investigar essa morte dela. Só que aí ele vai interrogando cada uma dessas pessoas da família e o noivo, e você vai descobrindo que todas as pessoas fizeram alguma coisa de ruim para essa menina, sabendo ou não. Então é bem interessante. Eu tenho um probleminha com o final. Embora, se você pense que o nome do inspetor Qual é o nome do inspetor? Peraí que eu vou procurar. É o Inspector Ghoul. Se você pensar dessa forma, você já pode falar, tem uma dica aí do que acontece nessa história. Não sei, eu acho que funciona muito bem como um filme de TV, porque você pode ver os flashbacks. Eu fiquei pensando como isso acontece na peça, porque meu namorado falou que assistiu a peça e não tinha flashback nenhum, era só as cenas de investigação e tal, e é tudo falado pelos personagens. E eu achei legal isso de você ver o flashback, porque a pessoa tá contando aquilo, mas é a memória dela, ou é o que realmente aconteceu? Ou é como ela quer ser vista através dessa memória que ela está contando? Eu achei isso bem interessante. É uma peça, né? Um filme, no caso, de uma peça que eu acho que vale a pena ver. Porque é uma coisa diferente, é um mistério, assim, é um mistério diferente, sabe? É um mistério que você fica assim, será que um deles matou ela? O que aconteceu? Você fica o tempo todo tentando adivinhar o que tá acontecendo. Rapidamente você descobre que todos eles estão, de certa forma, envolvidos com ela, mas eu achei bem legal. Eu acho que vale a pena dar uma chance para An Inspector Calls. Depois eu assisti O Homem Errado, do Hitchcock, que é o único filme, eu acho que dele é inspirado numa história real, e eu sempre gosto de procurar o Hitchcock no filme. E nesse ele aparece no início, literalmente falando, esse filme que vocês vão ver é uma história verdadeira. Que me deixou meio decepcionado, na verdade. Falei, poxa, Hitchcock, tu já foi mais criativo. Mas bom, novamente, é uma história real de um homem que trabalha de noite, tocando numa banda, ele tem uma mulher, 2 filhos, ele vai pra casa e tudo mais, a mulher dele tá com dor de dente, e daí eles precisam pedir um empréstimo no banco pra conseguir pagar pelo dentista dela. E quando ele vai no banco, as moças do caixa ficam assim, foi esse homem que assaltou a gente. Foi esse homem que assaltou, foi. Elas ligam pra polícia, ele é preso, e ele fala, gente, mas eu não assaltei ninguém, como assim?
E aparentemente esse é um homem que assaltou várias lojas na região. Então eles levam ele pra todas as lojas. E todo mundo tá assim, não, foi ele, claro que foi ele. E aí esse homem é preso, então a gente tá acompanhando o que acontece com a mulher dele, como a vida dela é completamente, como ela surta, né, praticamente, assim, com essa ideia de, meu Deus, a minha vida acabou, o que aconteceu? Meu marido tá preso. E ele tentando provar que não foi ele que cometeu o crime. Eu não achei, não sei, eu não achei um dos filmes mais interessantes do Hitchcock, mas é isso. Não sei se eu recomendo, não. Se vocês, assim, eu gosto de ver todos os filmes dele, então esse era um daqueles que estavam faltando pra mim na lista, então eu acabei assistindo. Normalmente não é um dos meus preferidos, mas tem o pai da Jane Fonda, né, que... O Henry Fonda é o protagonista, que não é só pai da Jane Fonda, mas eu tenho um problema. Eu gosto muito dele, né? Porque o 11 Homens e o 11 Homens... Não, 12 Homens. 12 Homens. Qual é o nome, gente? Qual é o nome do 12 Angry Men em português? Não me lembro. Mas, bom, ele é muito bom ator. Ele foi um bom diretor. Mas eu tenho um problema com o Henry Fonda, que eu olho pra ele, eu vejo o cabelinho da Jane Fonda em volta, porque eles são iguais. E isso me distrai um pouco durante os filmes dele, eu devo dizer. Mas bom, depois eu reassisti o último filme de Northanger Abbey, que é com a Felicity Jones e com a Carey Mulligan. Gente, é uma farofada que eu amo. Eu amo. Primeiro que eu adoro esse livro de Jane Austen. É ela sacaneando romances góticos e eu acho isso muito maravilhoso. Porque ela já é engraçada, mas quando ela tá tentando sacanear livros de romances góticos, cara, é muito bom. É muito bom, me deixa muito feliz, me faz rir. E eu sabia que se eu mostrasse esse filme pro meu namorado, ele ia achar a coisa mais divertida do mundo. E eu estava certa, ele adorou. Eu acho que ele deu tipo 5 estrelas no Letterboxd e eu fiquei assim, que bom pra você. Eu acho divertido. Eu acho que é sempre bom. Eu gosto muito dessas adaptações de 2000 e pouco, assim. Foram 2 canais, foi a BBC e a ITV, eles fizeram ao mesmo tempo, cada um fez metade dos livros, só ninguém fez Orgulho e Preconceito, porque o filme da Keira Knightley tinha saído há pouco tempo. Mas é muito divertido, é muito divertido. Eles não se levam a sério, eles saem um pouco do livro, porque eles botam as cenas que ela imagina e eles dão uma viajada assim com isso. Mas eu acho muito divertido, então... Eu recomendo que todos assistam a Abadia de Northanger, essa adaptação, inclusive, porque eu acho muito, muito, muito boa. E por último, eu queria deixar aqui uma série que acabou de passar na BBC, se vocês sabem procurar na internet, tem como achar, que se chama Ludwig. É um comediante, na verdade, que faz. Ele é o Ludwig, ele é um homem que ganha vida fazendo palavra cruzada. Ele é muito famoso por isso, mas ele é recluso, quase não sai de casa. A cunhada dele um dia liga pra ele e fala: oi, seu irmão gêmeo que é policial desapareceu, eu preciso que você venha pra cá, pra Cambridge, me ajudar a descobrir o que aconteceu com ele. Ele não quer ir pra lá, mas quando ele chega, ela fala: olha, você tem que ir pra delegacia, pra polícia amanhã e começar a fingir que é seu irmão. Ele fala: mas isso é um crime? Ela: não me importa, a gente precisa descobrir onde ele tá, o que aconteceu. Então é uma série de 6 episódios só, em que ele tá tentando solucionar casos pra polícia. A gente tem uma abelha do lado de fora. Solucionar as mortes que estão acontecendo lá naquela região. E ao mesmo tempo tentar investigar o que tá acontecendo com o irmão dele. Só que ele não é policial, obviamente. O que ele faz ele cria quebra-cabeças, né? Palavra cruzada. Então, ele usa esse conhecimento dele pra desvendar os crimes. E é bem divertido, é engraçado. Não é um seriado que se leva a sério, mas é muito bonzinho. São só 6 episódios e eu quero deixar aqui a minha recomendação, porque eu amei essa série. Então, é isso. Eu queria saber o que vocês estão assistindo. Se você tem alguma coisa pra me recomendar, não precisa nem ser só de mistério. Gente, eu amo ver filme, eu amo ver seriado. Então deixa aqui embaixo, por favor. Dá um like. E até o próximo vídeo. Tchau!